Então, ainda da Netflix, comentaremos sobre uma outra estreia que nós tivemos há não muito tempo. E essa, como o Franz comentou, nós vamos ter podcast também, que deve sair na semana de publicação dessa live, né? Na semana que essa live está rodando, na verdade. Que é sobre o final de The Crown, porque nós tivemos a estreia da segunda parte da sexta temporada, né? Então, The Crown, essa série sensacional, chegou ao final. E nós vamos fazer alguns comentários, né? Também não vamos fazer uma discussão tão longa como a gente teve, né? No caso do podcast. Nós vamos fazer alguns comentários sobre essa sexta temporada. Exatamente. E nós temos essa sexta temporada, que nem o Otto falou, vamos soltar mais um podcast maior, mas essa sexta temporada foi dividida em 2 blocos, né? De 4 e depois de 6 episódios, totalizando 10 no total. E como que podemos definir essa temporada, né? Lembrando que nós temos uma relação muito grande com o The Crown, a gente já falou sobre a quarta, a gente fala desde a quarta temporada, a gente fala desde o trailer da quarta temporada aqui no canal. A gente massacrou a quarta temporada no podcast da época, inclusive é um grande arrependimento nosso. A quarta temporada é muito boa, nós somos muito injustos na época, nós estávamos realmente amargos, isso aí a gente admite, nós estávamos amargos. A série não era tudo aquilo que a gente falava que ela tinha pecado, a quarta temporada é muito boa. A quinta temporada, ela já tem os problemas, e para mim a sexta temporada é a pior da série. Ela tem um bom final, para mim eu acho que ela consegue emocionar no final da rainha, etc. Nos 3 personagens principais da série, a Margaret, o Philip e a Elizabeth, eu acho que eles têm um final totalmente satisfatório e completamente coerente à grandiosidade que foi construída ao longo dessas 6 temporadas desses personagens. Só que, principalmente a adição de novos personagens e como eles foram tratados na trama, principalmente personagens masculinos, enfraqueceu e muito The Crown, tanto que essa última temporada, para mim, não parece The Crown, ela parece um drama de época bem genérico. Eu concordo muito com o França. Eu acho que, além da adição dos personagens, que se fosse bem conduzida, não seria um problema, eu acho que faltou uma questão organizacional, assim, também. Eles começaram a misturar núcleos, essas coisas todas, uma coisa que não combinava muito com The Crown. E muitas vezes o episódio saía do tema. Você estava, sei lá, lidando com luto ou lidando com alguma coisa e cortava para um totalmente diferente, com outro sentimento, né? Outra relação, etc e tal. Então, acho que faltou... realmente não parecia muito The Crown essa temporada. Ela foi a que mais fugiu, assim, do que a gente estava acostumado a ver. Até a quinta temporada, que tem os seus defeitos, ela não é uma temporada perfeita, mas ela parecia muito mais The Crown, tinha muito mais o espírito de The Crown do que a sexta teve. A sexta ainda tem episódios bons, o final ele é satisfatório, mas não foi uma trajetória muito fácil, não foi. Pra mim ela tem 2 ótimos episódios, que é pra mim o oitavo, que é o da Margaret, ou o 7º? Mas é o da Margaret. O oitavo. O oitavo, que é o da Margaret, pra mim é muito bom. Ele relaciona ali a história das irmãs, a história das duas sempre foi um foco da série, desde a primeira temporada, com a rainha negando a Margaret de casar com um cara que ela amava, porque ele já era divorciado, né? E como isso foi ao longo da série, né? A discussão sobre ser a número 2, né? O que isso representa, a falta de propósito, né, da Margaret, eu acho que é muito bom. O episódio que ela tem nessa temporada é muito bom, e a atriz que faz ela nessa temporada, ela engole esse papel muito bom. E relaciona também muito com a personagem da rainha e com o 10º episódio, que também é um ótimo episódio, que é o final da série, propriamente dito. E da gente ver a série sempre foi sobre o peso da coroa, né? Sobre a família real, sobre as pessoas que estão ali, etc. E principalmente sobre a rainha, né? Sobre quem porta a coroa, né? O nome da série. E eu acho que é muito bom. Os 2 episódios se complementam muito, porque é muito sobre a Rainha Elizabeth abandonando a mulher que ela era antes, abandonando a Lilibet para se tornar a Rainha Elizabeth. E eu acho que é muito bom esses 2 episódios, mesmo que tenha aquele artifício, que foi o que acho que é a coisa mais discutida nessa temporada, que foi a conversa com fantasmas, né? Eu gostei de como piegas, foi né? Piegas. A temporada ela tem alguns acertos, mas faltou ali um pouquinho de carinho por parte dela. Faltou um pouquinho. E aqui, ó, temos comentários. Até dizendo que Princesa Margaret sempre foi MVP
E realmente, ela sempre Mas, foi a ó, maior. Disquetes, pelo visto, não gosta tanto de The Crown, porque ele comentou Não, que The Crown é ele muito não gosta. fraca. Já ninguém liga. Ele já não gosta desde a quarta temporada. Terceira, quarta. Quarta? É, pra você Nossa, a ver. quarta temporada é boa. Eu, É eu boa. fui um defensor da quinta temporada. Tipo, eu acho que a quinta temporada ela tem bons episódios. Ela tem episódio da Tem. Rússia, ela tem o É episódio bom. 9, o episódio da entrevista. Mas essa sexta, realmente. Nossa, eu não Ele gosto de comentou, eu não gosto desde The Crown desde da terceira da sempre. quarta desde sempre, na verdade. É, nesse Mas aí caso, tá não tem errado, jeito. né? Mas aí tá errado, no caso. Porque a primeira e a segunda temporada elas são perfeitas, né? Elas são perfeitas. Mas tudo bem. E eu acho que, assim, principalmente nessa sexta temporada, né? Nós tivemos os 4 primeiros episódios focados na Lady Di, unicamente nela. Eu acho a Elizabeth Debicki muito boa. Eu acho que todas as indicações Sim. que ela recebe são muito merecidas. Só que, dramaticamente, a trama dela ela ficou muito fraca. Porque na quinta temporada, nós já tínhamos essa história da imprensa e de como a imprensa sufoca ela, né? Além da pressão que ela já tinha passado na família real, como a imprensa sufoca ela, a relação dela com amores que ela vai tendo, com os filhos, né? Sobre ela, com ela mesma, né? Isso já tinha sido um grande ponto da quinta temporada, só que na sexta, os 4 episódios também são sobre isso e sobre ela ser enganada novamente, né? Sim. Porque Os 2 primeiros outros. episódios da sexta, inclusive, você não consegue estabelecer um tema específico para eles. Porque também essa é outra coisa que The Crown sempre teve. Apesar de ser uma série histórica, ela vai acompanhando a família real pelos anos, mas ela pega recortes, então ela foca muito em eventos marcantes. O episódio 1 e o episódio 2 da sexta temporada, você não tem nada. Eles são basicamente a continuação do que. É igual o Franz falou, que a gente já tinha visto, mas são episódios que você não tem uma cara, você não tem uma personalidade para eles. Então, foi um começo de temporada muito chatinho de acompanhar. O episódio 3, por conta do final dele, né? Ele é muito bom. Muito bom, não. Ele é um pouco melhor. O episódio 4, para mim, ele é bom, apesar das polêmicas, né? Essa questão de você usar a Lady Di perdoando a família real. Muito complicado. E outras escolhas que pesaram na temporada. Pesaram bastante. Exato. E nós temos a construção de personagens assim ruins e a simplificação de personagens que eram bons, né? Eu acho que o Charles na terceira e na quarta temporada interpretado pelo Josh O'Connor, ele era muito bom. Ele era um personagem incrível dentro da série. Não estou falando da vida real, lembrando, estou falando só do personagem da série. Ele era um personagem muito bom, dramaticamente falando, né? Essa divisão é dele entre o amor e o dever, que sempre é a base de The Crown, né, de que ele estava se sentindo excluído pela família, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa programada a assumir a coroa no futuro, e também tem a dualidade com a mãe dele, ele só vai ser alguém na vida quando a mãe dele morrer, né? Tem essa questão, acho que é dramaticamente muito legal. Só que nessas últimas temporadas, essas últimas 2 temporadas, eu acho que eles tentaram simplificar ao máximo o personagem do Charles e passar aquele panão. Porque na quarta temporada, para mim, não era isso. Ele tinha essa questão dúbia, só que eles não passavam um pano. Ele poderia ser malzinho e bonzinho também. Só que nessa temporada, passa um pano, principalmente nessa sexta, passa um pano para ele em muitos momentos e acaba se tornando uma coisa assim muito frágil, né, dramaticamente falando, e ele assumiu um grande protagonismo na quinta temporada e assim, em alguns momentos que a Diana não aparecia dessa primeira parte da temporada, porque depois o William virou o grande protagonista da série no final, né? E achei ruim. E até as outras pessoas, os outros personagens, principalmente masculinos, é isso que eu falo, os personagens de The Crown, acho que eles continuam sendo bons. Mas os masculinos, né, o pai, o Al-Fayed, e o filho, eles eram mal escritos, porque um era um vilão O genérico, Dodge e o Mohammed. estereotipado, e o filho, o outro, era um banana. Era um banana. E assim, o William, ele tem cara de banana, tudo bem, acabei me afeiçoando nele no final. Só que ele acabava sendo banana também em algum momento. É isso. E também no caso do William, a trama dele invadia muitos momentos que eram para ser da Elizabeth, por exemplo. O episódio 9, tudo bem, esse é bem focado nele, mas eu. Sabe, por que vocês não consolidaram tudo em 2 episódios, por exemplo? Mas do quinto em diante, você tem ali pelo menos uns 20 minutos por episódio para mostrar William e Harry em uma balada, William e Harry em uma confusão escolar. E você tirava muito o peso dramático algumas vezes, porque você estava em uma situação, cortava para eles na balada. Você ia para um discurso, alguma reflexão, cortava para eles na balada. Então ficou uma coisa muito distante. Muito distante.
Exatamente. Então não parecia The Crown, né? Faltou política nessa temporada de The Crown que a gente tinha nas outras. Faltou aqueles momentos dramáticos, aqueles momentos assim, que era tudo ou nada, e grandes diálogos, com grandes trilhas de fundo, que a gente tinha na segunda temporada, a gente tinha na quarta temporada, alguns ali na terceira temporada, e faltou, né? Não tinha cara de The Crown, né? Era uma série de época medíocre no sentido realmente de genérica, não que é ruim. Eu acho que The Crown não é ruim essa temporada. Não é uma série ruim. Ela é melhor do que muita coisa que a gente assiste, mas ela falta, né? Falta alma ali, né? E essa passada de pano, né, também se reflete na questão da Diana, dela perdoando a família real, que pra mim não faz sentido com a trajetória da própria Diana na série, né? Tipo, dela aparecer É, como fantasma, né? não Como é uma você. coisa incoerente, olhando com os olhos da vida real. É incoerente a Diana, a personagem, depois de tudo que ela passou, ela não teve um diálogo de fato com a família real. Não teve alguma ação do Charles ou da Elizabeth que justificasse o perdão e absolvição total dela. E aí eles fazem o fantasma dela conversar com eles, né, o fantasma, assim, né? Como se fosse uma voz da consciência deles ali personificada. Foi uma. Para mim, apesar de serem diálogos interessantes, seria assim interessante ver diálogos desse tipo. São inventados, beleza, mas em vida. Não você fazer a fantasma da consciência dela conversar com eles. Eu acho que eles perderam a oportunidade de contar mais uma mentirinha, que The Crown conta várias, mas fazer alguma coisa dramaticamente mais interessante. Com ela, né? Com a Diana. Exatamente, né? Eles já inventam tanta coisa, gente. Tipo, é uma série de ficção. O que tem a inventar mais? Tipo, inventou no final que a rainha de não sei o quê. Como que a gente sabe que lá naquele discurso ela queria dar pro Charles a coroa? Ninguém sabe, foi inventado pela Exato. série. É tudo boato, gente. Tipo, então, inventa, faz uma Não, conversa aí e aleatória não pra gente importa, The assistir. Crown pode seguir o mais fielmente que for. Os tabloides britânicos lançou a temporada. No dia seguinte, os tabloides já vão estar mantendo pau na série. As mentiras de The Crown. O que é verdade, o que é ficção em The Crown. Então, isso já Até acontece. Então, porque é ficção. É uma ficção. E tá tudo gente, é bem ser uma ficção, não é um ficção. documentário. Não é um documentário. Exatamente. Então, eu acho que The Crossing pecou muito nessa temporada. Eu acho que poderia ser menor, poderia ser refeito. Eu acho que tem bons momentos. O final, ele me dá uma sensação aquela, tipo, nossa, nunca mais vou ver The Crown. O que mostra que eu fiquei satisfeito com o final, especificamente ao final. Eu fiquei satisfeito, porque, por exemplo, tem outras séries que a gente vai comentar aqui, nas decepções do ano, por exemplo, que elas acabaram e eu era muito fã, só que eu não fiquei com esse apego da perda, porque o final foi decepcionante. Mas o final foi bom, sabe? Ver a rainha e. Eu não sei se a gente dá o spoiler da cena final. Eles fazem uma metáfora, né, com o que aconteceu na vida real. A gente pode falar assim. Mas assim, há um jeito especial de contar essa última parte, né? Que é Sim, bem clichêzão, mas assim, há um jeito especial e é legal ver como imageticamente é bonito, tipo, o sim, final. sim. E faz todo sentido com a trajetória da Elizabeth, né? Eu acho que no final, no último episódio, ela recupera o protagonismo que ela havia perdido desde a quarta temporada, né? Que ela já estava nessa perda. E ela recupera no último episódio, né? Eu acho que poderia vir antes aí, né? Mas não veio. No último episódio ela recupera e é legal. Mostra assim Sim. que a série pelo menos tinha um fechamento. A série, como planejamento de 6 temporadas, ela foi bem planejada para contar E uma até mensagem. E lembrando ela que contou essa mensagem. por um tempo, quase que foram só 5 temporadas. Exato. Imagina que correria Será ser que não era isso. melhor? Será que não era Será? melhor? Mas eu acho que apesar dessa temporada ela ter saído um pouco torta, essa coisa de você ter 6 temporadas bonitinho, com 10 episódios em cada Mas é fase ter toque. 2 temporadas. É Não, é toque. toque, mas eu gosto. Mas quem sabe ia ser mais tchan. Certeira. Ia ser mais tchan. Porque a quinta temporada Talvez. também tem uns episódios assim, meio chatinho ali no meio. Dava pra dar uma animada. Dava pra Nossa, porque eles vão dar ter uma que animada. contar tudo que eles contaram sobre a Diana em, tipo assim, 5 episódios, pra aí Sim. sim ter o final da série. Eles iam ter que resumir 20 horas, mais ou menos, de série, né, em 10. Ia ser tipo assim, ia ser pesado.
É, Mas que iria ter coisa dá. acontecendo, muita coisa acontecendo em cada episódio, isso teria. Isso aí é Não, legal. iam sempre. Talvez fosse uma temporada muito boa. Talvez fosse uma temporada, assim, um episódio icônico atrás do outro. Ia ser. Sim. Aí você podia manter uns, entre aspas, filler, tipo da Rússia, que foi bacana. O que conta a história lá dos Alfaiate também é legal. Só isso Talvez a de gente episódio perderia esses filler. episódios, né? Pensando Não é que se sem fosse. isso? Porque eles não são importantes, entre muitas aspas. Ou você joga. Você matava a Diana no sexto episódio. Diana não, Diana. No sexto episódio, e você tem 4 pra terminar a série. Aí você corta, tipo, metade do William. Você já consegue. Exato. Mas essas Mas são nossas fica aí opiniões sobre nos. The Crown. Deixa aí nos comentários, isso aqui vai virar corte. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa temporada de The Crown. Se você já assistiu The Crown, se você abandonou. Porque a gente assistiu, a gente falou isso no podcast. Essas últimas 2 temporadas foram um grande expurgo de fãs. Esse final ninguém falou. Nossa. Ninguém comentou sobre esse final. Aqui na temporada já foi mal comentada, mas até um pouco mais. E essa, tipo assim, foi até dividida em 2 partes. Ela foi, assim, bem mal comentada. A Netflix acho que até tentou dar uma engajada, mas eu não senti. Pelo menos na bolha twitterística e de Instagram, muita gente falando sobre. Então deixa aí se você abandonou a série no meio do caminho. E é Exato. isso.